Olá, shalom a todos vocês, Shabbat Shalom. Semana passada nós começamos a considerar os 613 mandamentos da Torá e tratamos de especificar quais mandamentos são aplicáveis hoje em dia e quais mandamentos não se aplicam. E nós temos que saber que alguns mandamentos não se aplicam fora da terra de Israel, alguns mandamentos se aplicam somente se existe um templo também em Jerusalém. E como hoje em dia não existe templo em Jerusalém, então muitos mandamentos não se aplicam em nossos dias, porém isso não significa que esses mandamentos tenham sido abolidos, que esses mandamentos tenham sido tirados de cena. Simplesmente esses mandamentos não se aplicam hoje porque não estão vigentes. Então vamos começar com a segunda parte dessa série sobre os 613 mandamentos, que inclui 2 temas. Porque classificamos os 613 mandamentos em ordens de temas, e não na ordem em que aparece de maneira cronológica na Escritura. E o primeiro tema, que foi sobre o Eterno, semana passada, ou seja, todos os mandamentos que têm a ver com o Criador, com Deus. E o mandamento número 17, que é o nosso tema de hoje, na lista temática, se encontra justamente em Gênesis capítulo 17, versículo 12, e também em Levítico 23, versículo 23. E o primeiro mandamento que vamos examinar hoje é o mandamento da circuncisão. Como eu falei, se encontra aqui em Gênesis 17, versículo 12, que disse: o filho de 8 dias, porém, será circuncidado todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa, e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Então, aqui em Gênesis 17, nós encontramos o mandamento da circuncisão, e esse mandamento é aplicável em nossos dias, ok? Não vou entrar aqui em detalhes nesse mandamento, porque nós levaremos aqui mais de 1 hora para explicar detalhe por detalhe sobre a circuncisão. Porém, dando um panorama sobre a circuncisão é um tema controverso, porque o que nós temos escutado desde uma doutrina cristã e muitos grupos que se dizem messiânicos, dizem que a circuncisão não são para os gentios. Por quê? Porque, segundo eles, nós já não temos mais que ser circuncidados, porque estamos circuncidados no Messias, que é o importante hoje. Então, para eles, o importante hoje é a circuncisão do coração. Então, a pergunta é, se a pessoa foi enxertada na fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, pelos méritos do Messias, deve ou não se circuncidar? Porque uma das práticas nos tempos bíblicos que mais apontam a identidade do povo judeu, do povo hebreu, por assim dizer, como a nação do pacto com o Eterno, o Criador dos céus e da terra, o que diferencia este povo com as demais nações é justamente a circuncisão, e a palavra circuncisão em hebraico é a palavra Brit Milá. E a palavra Brit em hebraico significa pacto, literalmente pacto. Então, pacto significa cortar. Porém, cortar o quê? Na antiguidade, quando se fazia um pacto entre 2 partes, 2 pessoas, se partia um animal no meio e colocava as 2 partes do animal no chão e se derramava o sangue do animal aí no chão, e os que participavam do pacto pisavam no sangue deste animal. Então, a palavra Brit Milá, Brit é pacto, ok? O pacto é cortar, e Milá significa palavras, ok? Então, literalmente a palavra Brit Milá, literalmente significa a palavra do pacto. Então, no momento que a pessoa está dando a sua palavra, que vai estar em pacto com o Eterno, porque a palavra prepúcio em hebraico, como já gravamos alguns estudos sobre o tema da circuncisão, e quem assistiu já viu que a palavra prepúcio em hebraico é a palavra hebraica orlá. E a raiz da palavra orlá são as letras Ain, Resh e a letra Lamed, que formam a palavra olá. Então, o interessante é que a palavra prepúcio, em sua raiz, significa restringir. A palavra orlá, literalmente em hebraico, significa barreira, significa limitar, significa causar um obstáculo. Então, prepúcio, em hebraico, é a palavra, significa barreira. E, no final, acreditamos que se devemos seguir toda a palavra do Eterno, então é claro que a palavra do Eterno inclui a circuncisão. E um estudo que eu deixo
como recomendação para as pessoas que queiram saber mais sobre o tema da circuncisão, é justamente a circuncisão e o Novo Testamento, estará assim disponível no nosso canal com este nome, e também o nosso estudo verso por verso do livro de Gálatas. E vamos agora ao segundo mandamento de hoje, ok? Número 18 da lista temática, que se encontra no livro de Números, capítulo 15. Primeiro vamos buscar aqui o texto. Vamos a Números capítulo 18. Ok, deixa eu achar primeiro o livro. Números capítulo 15, perdão, não 18, versículo 38. Que é o mandamento dos tizit, ok? Números 15, capítulo 15, versículo 38, disse o seguinte. Disse, fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. Então, aqui está uma foto para ficar melhor, para a gente entender esse mandamento, o mandamento dos tizit. Como se diz o versículo 39, por exemplo, aqui, que disse, as franjas vos serão para que vendo-as, vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. Esse versículo aqui é um versículo, como é que eu posso falar? Um versículo explicativo, por quê? Porque o mandamento literalmente se encontra no versículo 38, fala aos filhos de Israel que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. Então, o mandamento do tizit, ok? E este é um mandamento que para a grande parte, por assim dizer, do cristianismo, esse mandamento de usar tizit não existe. Ou seja, que o mandamento aqui é bastante simples, é usar uns cordões azuis, ok? E branco, que se parece justamente com o que está nessa foto aí. Isso é um tizit, ok? E esse tizit deve ser preso nas bordas, ou seja, na nossa roupa. Não necessariamente precisa ser feito do jeito que está aqui na foto. Existem várias formas de se fazer. Essa que está aqui na foto é uma forma que o judaísmo rabínico faz. Porém, o judaísmo caraíta faz o tizit de maneira trançada, ok? Então, o mandamento é bastante simples. Então, muitas pessoas entendem que há 4 bordas, ou que há 4 cantos, ok? Então, tem que se usar 4 tizit, né? 2 de um lado, 2 do outro, como estamos vendo aqui no talete, 2 de um lado, 2 de um outro. Então, são 4 extremidades. E a razão é porque o mandamento fala justamente de prender esses fios nos 4 cantos das nossas roupas, de modo que se interpreta que há pelo menos 4 bordas, ou seja, 4 cantos da nossa roupa, por suposto. Ou seja, não necessariamente seja assim. Nós sabemos que pelo menos a palavra borda aqui é uma palavra plural, porém necessariamente significa realmente cantos, né? Se borda tem a ver com os 4 cantos da roupa, então vamos usar 2 de cada lado. Então, assim como, ou seja, o simbolismo aqui é de 4 cantos, ok? Deve ficar bem claro isso. Então, assim como o idioma hebraico é um idioma para entender que os 4 cantos, ou seja, quando se fala aqui das 4 bordas da veste, também está relacionado para a gente poder entender como os 4 cantos do mundo, ok? Esses 4 cantos simbolizam os quatro ângulos da terra, ok? Se relacionam com o mundo inteiro, como a gente pode ver em Isaías capítulo 11, por exemplo, versículo 12, e os 4 cantos das nossas roupas implicam que devemos estar completamente vestidos na palavra do Eterno. Por isso que o mandamento, aqui em Números, vou voltar aqui à tela do texto, em Números capítulo 15, versículo 38, disse que nas bordas, ok, nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações e franja das bordas põe um cordão azul. Então aqui, como vemos, está em plural, implica nos 4 ângulos, ou seja, nos 4 cantos da nossa roupa. Então, literalmente, significa o que esse mandamento de 4 cantos, colocarmos esses fiozinhos aí azuis em nossas roupas? Significa que nós temos que estar, que nossa vida deve estar completamente vestida na palavra do Eterno. Aquilo que Paulo falou, por exemplo, se eu não me engano, foi a Filemão, que nós devemos ser uma Bíblia, assim, uma Bíblia ambulante. Ou seja, que Paulo disse que a minha recomendação ou seja, a minha carta escrita de recomendação são vocês.
Então, nossa vida por completo deve refletir justamente a palavra do Eterno. Ou seja, que nosso ser interior deve se lembrar dos mandamentos do Eterno para sempre. E é interessante porque a palavra em hebraico que se usa aqui para bodas, ok, ou para cantos, como muitas traduções traduzem, a palavra bodas ou cantos em hebraico é a mesma palavra. E alguns modificaram, ou seja, o judaísmo rabínico, por exemplo, eles usam um talit katan, ou seja, um talit por dentro da roupa, um tipo de uma camiseta, ok, que já vem pendurado com esses 4 tzit. Então, outras pessoas messiânicas também usam essas roupas judaicas tradicionais para pendurar os tzit. Outros simplesmente usam como eu uso uma camisa por baixo da camisa que eu estou usando. Por exemplo, se eu for sair amanhã, eu uso uma camisa que eu vou sair e outra por baixo, justamente para pendurar os meus tzit, ou simplesmente eu amarro no, como é que se chama assim? Quando eu coloco o cinturão? Onde a gente coloca o cinto, né, para não cair, a gente amarra ali ou no próprio cinturão. Então, ok, simplesmente nós temos que dar um laço aí no cinto, ok, que também tem 4 cantos, porém nenhum desses métodos, ok, é o mais correto do que o outro. A pessoa usa como quer, se quer usar na borda, se quer usar na camisa, se quer ter um talit katan, enfim, o mandamento é que nós temos que trazer nas nossas roupas, no caso homem e mulher também, porque o mandamento se aplica aos filhos de Israel, porém não é comum a gente ver mulher usando tzit, né, no caso aqui a minha esposa, eu fiz uma pulseira para ela, ok, da mesma forma que vocês estão vendo aqui na tela, já que eu faço essas franjinhas aqui, esse tzit. Então, o mandamento é justamente que a gente use, ok? Então, toda maneira de você usar se encaixa naquilo que o Eterno está nos pedindo para fazer. Então, simplesmente o Eterno disse que nós temos que usar, ok? Contendo um fio azul, ok? Para os 4 cantos da nossa roupa. Porém, o ponto aqui é que usamos o tzit para quê? Para o que disse aqui o versículo 39, disse, e as franjas vos serão, para que vendo-as, vos lembrei de todos os mandamentos do Eterno e os cumprai. Então, a intenção da gente usar esses fiozinhos aqui azul em nossas roupas, o que você conhece como tzit, é justamente nos fazer lembrar do mandamento, ok? Visualmente dos mandamentos da Torá, o que implica naturalmente que tem que ser visíveis esse tzit. Nós temos que estar vendo ele em nossas roupas com frequência ao longo do nosso dia. Para quê? Para que quando a gente vê uma coisa que não devemos ver, como se fosse um sinozinho aí que estivesse balançando em você, de repente você vê que está portando a identidade do Eterno, ou seja, os seus mandamentos, o seu caráter, o seu nome está contido justamente nos mandamentos. Então a gente já vai desviar o olho, ou já vai desviar a mão, ou já não vai falar algo que não deve ser falado. Então, quem de nós assim não gostaríamos de que alguém, por exemplo, se lembrasse de nós todos os dias, todos os momentos, todas as horas? Então devemos entender que justamente esses fiozinhos aqui devem ser visíveis, por quê? Porque certamente não seriam lembrados se a gente não vê. Ou seja, algo que você não vê, nós não lembramos. Por isso que manda a gente aqui no versículo 39, disse que vos serão para que vendo-as, vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, ok? É interessante porque tem gente que usa por debaixo da roupa, outros não, e tem um sentido aqui, não estou criticando quem faz isso ou quem não faz, tem um sentido e tem apoio também para isso, porém o importante é que você tenha esse tzit nas tuas roupas. Porém, os tzit oculto, como eu falei, a pessoa que está usando assim por dentro da roupa para ninguém ver, ok? Justamente pode em algum sentido, não todo, derrotar, por exemplo, o propósito dos tzit de ser um aviso visual, que era claramente a intenção dada pelo Eterno, porque esse mandamento pode ser cumprido conforme instruído, e porque eles devem ser uma lembrança visível da obediência, e muitas pessoas percebem que esse mandamento não é apenas simbólico ou mandamento interno, mas também tem que ser observado fisicamente. Então, isso significaria que não usar os tzit seria considerado um pecado, uma transgressão, ok? Se não usamos o tzit, estamos transgredindo a Torá. E como eu falei, existem muitos estilos e cumprimentos diferentes, já que a Torá não estabelece os critérios detalhados para os tzit, a maneira de ser feita, etc. E há casos em que Yeshua condenou os fariseus a usar os tzit dele muito longo,
em Mateus 23. Isso não é porque é necessariamente mal usar tzitzit longos, ok? E Yeshua conheceu ali, e Yeshua estava condenando, era o coração dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus não estavam usando esses longos tzitzit porque poderia ajudá-los melhor a se lembrar dos mandamentos do Eterno. Ao invés disso, eles estavam usando os tzitzit, estavam tão longos para chamar a atenção para si mesmo, ok? Para que o povo olhasse, olha que sensacional, olha aquele judeu, olha aquele rabino, como é que ele está, que tzitzit, que santidade, e realmente essa não é a finalidade do mandamento. Então, ao usar, ok, os tzitzit desta maneira, nós queremos ter a certeza de verificar nossos motivos quanto ao motivo. E outra coisa interessante, que a palavra tzitzit vem no Strong Hebraico 6734, que normalmente se traduziu aqui na Bíblia, ao português, ou em qualquer outro idioma, como franjas, ok? Aqui se traduziu como franjas, ou como bordas, entendeu? Porém, a raiz hebraica, ok, da palavra tzitzit, é do Strong 6731, que é a palavra tzitzi. E a palavra tzitzi, em hebraico, significa florescer. E é interessante porque temos um versículo, por exemplo, em Números, capítulo 17, Número 17, versículo 8, veja o que disse. Número 17, versículo 8 disse: Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores e brotara renovos e dera almena. E essa palavra florescia que aparece aqui em Número 17, versículo 8, é a palavra tzit, dessa raiz aqui dessa palavra, de onde surgiu a palavra tzit. Também no profeta Isaías, no capítulo 40, Isaías capítulo 40, versículo 8, se não me falha a memória, disse o seguinte: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. E, mais uma vez, a palavra flor, que aparece aqui em Isaías 40, verso 8, é a palavra tzit. Então, quando nós analisamos e vemos a função de uma flor, qual é a função de uma flor? A função de uma flor é justamente produzir fruto em quê? É produzir fruto em uma árvore. Essa é a função de uma flor. Então, podemos entender claramente que a função dos filhos de Israel, ok? Ao vestir justamente essa pecinha aqui, essas quatro franjinhas aqui, a função dos filhos de Israel, usando isso em suas vestes, não era somente para se lembrar, assim, por acaso, dos mandamentos do Eterno, senão que o objetivo da gente usar os tzitzit é nos lembrarmos dos mandamentos, porém, produzindo fruto, ok? Por isso que Yeshua falou que aquele que não produz fruto vai ser cortado e vai ser lançado no fogo. Uma árvore que não produz fruto não serve de nada. Por isso que nós podemos entender com um pouco mais de razão o que disse, por exemplo, o salmista Davi no Salmo 1, que disse: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que vai fazer o quê? Que vai dar seu fruto a seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, o mandamento de usar esses tzit aqui é um mandamento válido em nossos dias, é um mandamento aplicável, não foi abolido, e devemos aplicar em nossas vidas todos os dias, ok? E agora vamos ao mandamento de número 19. O mandamento de número 19 na nossa lista temática é justamente o mandamento de tefilim, de usar os tefilim. Ok? E esse mandamento aqui, como vocês estão vendo na foto, esse tefilim, nós encontramos ele em Deuteronômio capítulo 8, e já voltamos aqui para a foto. Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio 6, versículo 8, disse o seguinte: também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Então aqui é de onde os rabinos deduzem que tem que se usar essas caixinhas de couro, ok, na mão e na testa, ok? Então, em primeiro lugar aqui, essa seção da escritura aqui é chamada de quê no judaísmo? É chamado de Shema, ok? E o Shema é carregado com poesias hebraicas. Por exemplo, devemos ensinar os nossos filhos aqui a Torá
como disse justamente aqui a continuação dos versículos, se você continuar lendo, ok, anteriormente, e se ensinarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, o Shema está cheio de simbolismo, e um desses simbolismos aqui é justamente a gente estar ensinando nossos filhos a Torá quando estamos sentados na casa, quando estamos caminhando, quando estamos nos preparando para dormir e quando acordamos. Será realmente que isto é o que nós fazemos todos os dias? Não sejamos hipócritas. Claro que não. Nós não fazemos isso todos os dias, não se levantamos já com a Torá na mão, vem cá, meu filho, e vamos estudar a Torá, vamos dormir com a Torá debaixo da cama, debaixo do travesseiro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, andando, conversando na Torá, nós fazemos isso? Claro que não. Mas isso é o que o mandamento literalmente disse aqui. Ok? E o que realmente significa esse mandamento aqui, em Deuteronômio capítulo 8, capítulo 6, versículo 8, e também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. O que significa este mandamento aqui? Temos que usar literalmente essa caixinha que usa o judaísmo, porque realmente o que significa é que nós temos que ensinar nossos filhos os mandamentos. É aqui quando disse que e ensinarás a teus filhos e dela falarás, assentar em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Esse mandamento aqui implica que nós temos que estar continuamente ensinando nossos filhos a guardar os mandamentos e como se guardar. Por quê? Porque a poesia hebraica continua nos dando instruções figurativas para chegarmos a um ponto. Por quê? Porque a linguagem hebraica, ela envolve muita linguagem figurativa. Então, quando aqui falou, por exemplo, e atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, o que é que significa? Ou seja, é escrever algo literalmente na tua mão? Escrever algo em nossas mãos e na testa significa o quê? Significa obra e obediência. Ok? Significa você ouvir, Shema, e você fazer. E o que é o significado da palavra Shema? Shema Israel, escuta. Por quê? Porque a palavra Shema, em hebraico, literalmente significa ouvir. Mas ouvir o quê? Ouvir de tal maneira que você cumpra o que você está ouvindo. Observar ou testemunhar algo, como, por exemplo, quando escrevemos algo na nossa testa, como disse aqui, o mandamento, que também atarás por sinal da tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Isso não é de maneira literal, não é para a gente ter que usar isso aqui, e não estou dizendo que quem tem não pode usar, não é isso que eu estou dizendo, não estou dizendo aqui que não é um mandamento aplicável para nós, porque o mandamento não significa você colocar uma caixinha na testa ou na mão, e com isso você está cumprindo todos os mandamentos. Quando nós escrevemos algo na testa, não é algo literal, isso significa que tem que estar na tua mente continuamente. Isso é o que a testa significa de maneira figurativa. Quando nós escrevemos algo na nossa mão, a mão implica o quê? A mão implica uma ação. Então nós temos que estar agindo, por quê? Porque a nossa mão, ela vai agir em base ao quê? Em base à nossa cabeça. Ok? A nossa cabeça é quem vai dirigir nosso corpo. Então se a Torá está na tua mente, então a tua mão vai agir em forma àquilo que você crê. A mão é simbólica de quê? De ação. A mente ou a testa, ok, vai dizer à mão o que fazer. Então, escrever algo em nossa testa não significa, ou na nossa mão, não significa literalmente, ou seja, significa literalmente você ouvir, observar e depois fazer, cumprir. Então, quando nós escrevemos os mandamentos do Eterno na nossa testa, isso significa que aquilo que a gente ouvimos, ok, e depois nós temos que observar, para quê? Para que esteja em nossa mente. Por isso que a Bíblia disse que nós temos que meditar na palavra do Eterno de dia e de noite. E uma das maneiras que no caso, eu aqui adoto na minha casa, particularmente eu, em estar sempre meditando na palavra de dia e de noite, é dormir escutando áudios baixinho dos estudos, tanto meu quanto de outras pessoas que são interessantes. Ou, se vou sair na rua, sempre estou com fone de ouvido, escutando, não escutando música que não tem nada a ver, rádio de morte, notícia de quem morreu, e o presidente que vai sair. Não, estou escutando a palavra do Eterno, meditando, por quê? Porque é uma maneira de eu memorizar a palavra. Tá escutando. Eu já não sei muito memorizar lendo. Eu não tenho uma facilidade de memorizar a palavra do Eterno lendo. Eu tenho uma memória, por exemplo, fácil para memorizar, escutando. Então, a vez em que esses mandamentos estão na tua mente, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos escrevê-los em nossa mão. As mãos é simbólica da ação. Então nós vamos fazer ou cumprir os mandamentos do Eterno que está na nossa mente. Por isso que diz a Bíblia que o Eterno, o Espírito do Eterno, o Espírito Santo, vai escrever
a lei do Eterno em nossa mente e nosso coração. Por quê? Porque vai escrever na mente? Porque a mente é que governa todo o corpo. Então, a fim da gente ilustrar ainda mais a natureza figurativa desta poesia hebraica de usar, ou não de usar, desse mandamento aqui, de também atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos, que é justamente o que o judaísmo criou, essa caixinha. É algo bonito? Claro que sim, não há nenhum problema você ter em casa, não estou dizendo que é pecado se você tem ou se você não tem. O importante é você saber que isso aqui é simplesmente uma tradição. Não é o mandamento que te diz que você tem que usar literalmente isso aqui. Porque, como eu falei, a poesia hebraica é figurativa, ok? Aqui estão alguns exemplos, por exemplo, em que o Eterno nos disse para escrever algo em nossa testa e em nossa mão. E veja que isso aqui é de maneira figurativa. Por exemplo, vamos ao livro de Êxodo. Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13 e o versículo de número 9. Disse o seguinte. Disse, e te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. E se a gente desse uns versículos a mais, aqui no versículo 16, disse o seguinte, e isso será por sinal sobre a tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou da terra do Egito. E em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18, eu não vou para lá, disse o seguinte, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que esteja por frontais entre os vossos olhos. Mais uma vez, isso está em Deuteronômio 11, 18. E nós também vemos que o inimigo tem sua própria marca, ok? Porque aqui disse, e atarás por sinal. A palavra sinal aqui em hebraico é a palavra ot, é a palavra alefitave, ok? E atarás por sinal, ou atarás por alefitave na tua mão e na tua testa. Ou seja, a palavra aqui é uma palavra, um líder numa cruz. Então, a palavra sinal, ok, é uma marca do Eterno. E como eu falei, nós sabemos que o inimigo, que Satanás, tem sua própria marca, o adversário tem sua própria instrução, ok? O diabo, por assim dizer, o diabo também tem sua Torá. Por quê? Porque a Torá significa instrução, ok? Porém, ao contrário da palavra de Deus, do Eterno, o que o inimigo quer é que outros não ouçam a palavra do Eterno e nem obedeçam. Para melhor especificar, o diabo, por assim dizer, o anticristo, tem seu próprio esquema. E onde nós podemos comprovar isso? Vamos ver aqui Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Disse o seguinte, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vir as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yeshua e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o quê? O sinal, o ot, em suas mãos, ou em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com o Messias durante 1000 anos. Então, literalmente, estamos vendo aqui que o inimigo tem seu próprio esquema, o inimigo tem sua própria Torá. Por quê? Porque da mesma forma que o Eterno disse aqui, que nós temos que atar por sinal em nossa mão e na nossa frente, é por isso que a pessoa diz, a marca da besta é o chip. Ou a marca da besta é um carocinho, ou seja, a marca de barra não tem nada a ver com isso. A marca da besta é justamente um sinal interno que vai estar na tua mente e no teu coração e na tua mão, porque a tua mente vai pensar nisso aí, vai agir conforme a marca da besta, assim como nós temos a marca do Eterno na nossa mente e na nossa mão, para quê? Para pensar, refletir, escutar e atuar conforme os mandamentos, da mesma forma a marca da besta. A marca da besta não é um chipzinho aí que todo mundo vai... Até porque se a gente for pensar que o chip, a marca da besta é isso, então nós temos que considerar que a besta realmente é uma besta. Para dar algo tão óbvio que as pessoas já sabem o que é. Porém, a marca da besta é algo sutil, é algo que está no coração da pessoa, na mente. Quando alguém, por exemplo, diz, não por ignorância, mas sim por arrogância, que não temos mais que guardar a Torá, porque uma coisa é você dizer um evangélico, um cristão sincero, que tem que guardar a Torá, e ele por ignorância dizer, não, mas isso aí eu não guardo porque Jesus aboliu, etc. Porém, ele não tem um conhecimento, é uma coisa. Porém, uma pessoa que já sabe da Torá, que já conhece que realmente isso não é verdade, que já teve um estudo bíblico, que já foi provado, que tem que se guardar e etc., e a pessoa segue na sua rebeldia, essa pessoa é marcada pela besta. Por quê? Porque já está no coração dela a Torá da besta. E qual é a Torá da besta? É não obedecer os mandamentos do Eterno.
Então, também no livro de Apocalipse, capítulo 19, vamos ver aqui, Apocalipse 19, versículo 9 e 10, disse o seguinte: E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Elohim, de Deus. E lancei-me a seus pés para adorar, mas ele me disse, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Yeshua, adora a Deus, porque o testemunho de Yeshua é o espírito de profecia. Ok? Perdão, não é o versículo, eu acho que eu li errado, é Apocalipse 14, Apocalipse 19, Apocalipse 14, versículo 9 e 10, eu confundi os versículos com o capítulo. Apocalipse 14, 9 e 10, disse o seguinte, agora sim, e seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o quê? O sinal, ou a sua torá na sua testa, ou na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus. Ou seja, alguém que realmente luta contra os mandamentos, essa pessoa vai receber a ira do Eterno. Por quê? Porque ela está seguindo a torá do adversário, não de Deus nosso. E disse que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e do Cordeiro. Então, o que nós vemos aqui é que o diabo também tem o sistema da besta também tem sua torá, tem sua marca. No entanto, só porque algo tem significado simbólico, não significa que nós devemos cumprir o mandamento literalmente colocando essas caixinhas, ok? O mandamento é um mandamento simbólico, ok? Simbólico em que sentido? É algo que você não vê, ok? Não é que você tem que colocar essa caixinha literalmente na cabeça, porque isso aí não é a maneira literal. Por exemplo, como nós analisamos anteriormente, o mandamento dos tzit tem um significado simbólico. Porém, os tzit nós podemos aplicá-lo literalmente, por quê? Por uma simples razão. Como já mencionei, devemos ver os tzit que estamos usando para nos ajudar a lembrar, a guardar os mandamentos do Eterno. Outra razão é porque nada nos impede de cumprir o mandamento dos tzit literalmente. Porém, é fácil e é possível obedecer literalmente o uso dos tzit, porém, no que se refere a escrever todos os mandamentos, como disse aqui em Deuteronômio, porque aqui não disse que nós devemos escrever somente o Shema, ok? Perdão, no versículo 6. Aqui não disse, no versículo 8, aqui não está se referindo que eu tenho que ter somente o Shema, né, dentro dessa caixinha. Se você ler todo o capítulo 6 de Deuteronômio, está falando de toda a Torá. Ok? Vamos dizer assim, dos 613 mandamentos. Então, literalmente, 613 mandamentos não vai caber aqui dentro. Ok? Então, o tzit é possível, porém, ao que se refere aos mandamentos na nossa testa e nas nossas mãos, nós não podemos cumprir isso de maneira literal. Por quê? Porque não caberia aqui dentro. Nem nessa caixinha do braço esquerdo, porque ele coloca o perto como no coração, ok? E na testa. Não temos como colocar dentro dessa caixinha 613 mandamentos. Então, por quê? Porque imagine só você escrever centenas de mandamentos em tua testa e nas tuas mãos. Será que ia caber literalmente você escrever todos os mandamentos da Torá na tua mão? Por suposto que não. Então é por isso que os judeus ortodoxos simplesmente colocam o Shema dentro dessa caixinha aí, como um resumo dos mandamentos, e em seguida coloca na testa e na mão. Então, eles não estão guardando o mandamento de maneira literal. Por quê? Porque não é possível. Não estou dizendo que eles estão transgredindo o mandamento. Ok? Estou dizendo que ele não pode cumprir o mandamento literalmente ao colocar essa caixa. Por quê? Porque colocar algumas palavras em uma caixinha como esta não é o mesmo que ter todos os mandamentos do Eterno em nossa mente e em nosso coração. E, além disso, amarrar uma caixinha como essa daqui na cabeça ou na mão não é mesmo que você escrever em tua cabeça ou em tua mão. Então, assim que não há uma maneira possível de guardar esse mandamento, ou de manter esse mandamento de forma literal, esse mandamento de Deuteronômio capítulo 6, versículo 8, que fala de atar por sinal nas mãos e na testa, que se criou esse tefilim, é um mandamento figurativo, apenas figurativo, assim como é o mandamento de circuncidar o prepúcio do coração. Porque se vamos aplicar, por exemplo, literalmente,
esse mandamento de atar na mão por sinal, colocando uma caixinha dizendo que aqui está todos os mandamentos, e é um mandamento simbólico, então como é que o judeu ou qualquer pessoa circuncida o prepúcio do coração? Porque o coração não tem prepúcio. Então como é que eu posso, por exemplo, aplicar esse mandamento que disse que circuncidai o prepúcio do vosso coração? Como é que se guardamos esse mandamento? O mandamento de circuncidar o prepúcio do coração, ok? E entendendo que a palavra prepúcio em hebraico é a palavra orlá, então quando eu circuncido meu coração, eu tiro o prepúcio, ou seja, eu tiro a barreira. O mandamento tem a ver com o quê? Com tirar a barreira do meu coração que me impede de servir ao Eterno. Ok? E agora vamos passar agora ao mandamento de número 20 da lista temática, que é justamente de colocar o mezuzar, ok, nas portas. E é interessante que esse mezuzar aqui é quase igual ao mezuzar que eu uso aqui em casa. Porém, esse mandamento aqui de mezuzar, vamos ver o que disse aqui primeiro, Deuteronômio 6, versículo 7. Disse, Deuteronômio capítulo 6, versículo 9, perdão, disse, as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então aqui está o mandamento de usar a mezuzá nos umbrais da porta. E outra vez, já revelamos que a linguagem contextual figurativa e poética hebraica no mandamento anterior, tanto do Tefilim, sempre ensina, ou seja, ensinando nossos filhos a Torá, ou a lei do Eterno, e isso não nos deixa escrevendo o mandamento na nossa porta, ok? Por quê? Porque o mandamento de você escrever o Shema dentro dessa caixinha aqui, realmente não estamos também cumprindo os mandamentos, literalmente, até porque aqui é muito menor do que a caixinha do Tefilim, ok? Então, aqui justamente tem a letra Shin, porque é o que contém dentro dessa caixinha, dessa mezuzá, é um pergaminho que contém a palavra Shema. Então, esse mandamento aqui é um mandamento simbólico. E alguém pode dizer, mas irmão, o senhor disse que tem na sua casa. Sim, eu tenho isso aqui na minha casa, porém eu não tenho como mandamento, eu tenho porque eu achei bonito e quero ter. Não estou transgredindo o mandamento e sei as implicações do que significa justamente ter o mezuzá em nossos umbrais, ok? Porque, uma vez mais, coloque o Shema em uma caixinha, como essa daqui, para representar todos os mandamentos, e depois coloque na tua porta, se tem cabimento. Então, não é uma aplicação literal, ok? Você escrever literalmente todos os mandamentos, né, dentro dessa caixinha aqui pequenininha, que tem mais ou menos, acho que uns 10 centímetros, ok? Por 1 centímetro de largura, como vocês estão vendo aí, dentro na porta da nossa casa. No entanto, é possível para nós fazer isso? Sim, ok? Como eu tenho aqui na minha casa. Porém, a linguagem aqui é figurativa, ok? Da mesma coisa dos versos anteriores. E isso provavelmente é figurativo e vamos demonstrar o que significa justamente você ter esse mezuzá na porta da tua casa. O que significa isso? Significa basicamente você lembrar da linha. Porque outra coisa que nós temos que entender é que quando você escreve os mandamentos na porta da tua casa, por exemplo, na palavra que se usa aqui, mezuzá, isso traz um significado especial em termos de teologia da aliança. Então, você ter a mezuzá na tua porta, ok, simbolicamente, simboliza o quê? Lembrar, e literalmente, não necessariamente você tem que ter um mezuzá na tua porta, ok? Não tem necessariamente que ter isto aqui, ok? Com Shema aí dentro. Literalmente, o que significa esse mandamento é que a tua casa sempre tenha lembrança de estar em pacto com o teu Criador. Então, que o ensinamento da Torá permeie nossa casa, ou seja, isso implica o quê? Que a Torá deve preencher todos os espaços da nossa casa. Ok? E mais uma vez, não estou dizendo que quem usa essas coisas estão errados ou transgredindo o mandamento, por quê? Porque eu tenho aqui na minha casa. Eu estou dizendo que esse mandamento é simbólico, ok? E vamos entrar agora, para a gente concluir, na segunda sessão de hoje, que tem a ver com a oração e as bênçãos, ok? Então, vamos mencionar agora os mandamentos relativos às orações e às bênçãos, e são somente 4 mandamentos, ok? E a primeira é justamente o mandamento de número 21, que é orar a Deus. E esse mandamento de orar a Deus, nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 23. É o mandamento orar a Deus, ok? Êxodo capítulo 23, versículo 15, vai dizer o seguinte:
Deixa eu ver se é Êxodo mesmo. Êxodo, capítulo 23, versículo 15. Deixa eu ver aqui, não é esse. Agora já. Deixa eu ver aqui. É o Senhor, você vê. Calma aí. Perdão, é Êxodo capítulo 23, não 20, Êxodo 23, versículo 25, agora sim. Diz o mandamento: e servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Porém, o mandamento está aqui, ó. E servireis ao Senhor vosso Deus. Porém, irmão, o que é que tem a ver que servir com oração? Já que o Senhor mencionou, por exemplo, que é um mandamento orar a Deus. E essa frase aqui está tão imposta, porque os rabinos deduzem que dessa palavra que aparece aqui como servireis, os rabinos deduzem dessa palavrinha aqui, servireis ao Eterno, eles deduzem que isso se refere a orar e a oração com as bênçãos diárias. Porém, eu penso que o mandamento inclui muito mais do que isso. Por quê? Porque o mandamento falou o seguinte, disse: e servireis ao Senhor vosso Deus, servireis ao Senhor, ao Eterno vosso Elohim. Interessante que a palavra servo, ok? Essa palavra aqui que se traduz como servireis, em hebraico é a palavra avadim, e vem da palavra avad, ou oved, que tem a ver com servo. Servo de quê? Servo de servir. Então, você servir ao Senhor, você servir ao Eterno, se tem algum evangélico, cristão, sei lá, esteja nos escutando, seja bem-vindo. Então, servir ao Eterno não tem nada a ver com você cantar, orar e ir à igreja. Porque eu, quando frequentava uma igreja evangélica, há muitos anos atrás, eu ouvia muitas pessoas dizerem: bom, eu sirvo ao Senhor, porque eu faço parte da oração, do grupo de oração, eu faço parte do grupo de louvor. Ou seja, vão à igreja todos os dias, cantam, oram, escutam a pregação, e isso para eles é servir ao Senhor, como eles dizem. Porém, isso não é o que disse a Bíblia quando se fala de servir o Eterno. Poderia estar incluído aqui, pode estar incluído sim, a oração, o cântico e etc., porém não é o mandamento em si. Servir ao Eterno, em todo o contexto da Escritura, é uma atitude de obediência contínua. Por exemplo, um servo que serve a um senhor, a um rei, a um amo, em obediência. Por exemplo, eu tenho um servo na minha casa, ou eu sou um servo de alguém, e o meu amo me diz: Marlon, traga minha água. Eu, como servo, vou fazer o quê? Eu, como escravo, trago a água e sirvo ao meu senhor. Se meu senhor, meu amo, disser: Marlon, tire a sandália dos meus pés, o que é que um servo faz? Pois tira a sandália dos seus pés. Se o amo diz ao seu servo: olha, vai ao mercado, compra carne e prepare a comida, o que é que o servo vai fazer? Vai comprar a carne no mercado, as verduras, os alimentos, chegar em casa vai fazer a comida. Isto é servir. Servir na mentalidade bíblica é ser obediente às ordenanças de quem governa sobre nós. Servir não é cantar, louvar em a igreja e voltar para casa, porque isso qualquer pessoa faz. A igreja está cheia disso aí. Servir é ser obediente às ordenanças de quem governa sobre nós. Então, servir a Deus, para ficar bem claro, quer dizer obedecer. Quer dizer fazer coisas pelo amo. Então, de maneira resumida, servir a Deus é lhe obedecer. Servir a Deus não é ir à igreja, cantar no coral, cantar no conjunto, cantar na mocidade, cantar no grupo de proate, no grupo das vovozinhas, né? Não é escutar o pregador. Servir a Deus é lhe obedecer através de quê? Como é que nós demonstramos o nosso amor e a nossa obediência a Deus? Pois através da guarda dos mandamentos de Deus. Porém, podemos dizer que sim, que está incluída a oração, o louvor, e tem todo o sentido que esteja incluído nesse serviço ao Pai, a adoração, como também está incluído estudar a Torá, como também está incluído nos reunirmos com os irmãos, como está incluído celebrar as festas bíblicas. Porém, tudo isso se resume em uma só palavra: obediência, ok? E por suposto que esse mandamento de servir ao Eterno é aplicável em nossos dias, é aplicável a todos os tempos, em todas as eras, a todos os povos, porque realmente é um mandamento que não tem nem como ser abolido, ok? E o mandamento de número 22, na nossa lista temática, na lista temática que criou Maimônides, é justamente repetir o Shema, ok? E vamos voltar lá a Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Veja.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ok? Esse é o mandamento de repetir o Shema. E no versículo 7 vai dizer o seguinte: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Ok? Então, esse mandamento de repetir o Shema, os rabinos interpretam que isso deve se repetir o Shema, e está bem, de repetir de manhã cedo, repetir à tarde, repetir à noite, e a gente vê gente postando lá no Facebook, Shema Israel, e Shema para lá, Shema para cá, está bem, não há nenhum problema repetir o Shema, ok? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ok? Perfeito. Porque, porém, isso é uma interpretação um pouco limitada do mandamento. Por quê? Porque não se trata simplesmente de você repetir o Shema. Por quê? Porque não é um mandamento direto do Eterno recitar o Shema todas as manhãs. Não disse aqui que nós temos que repetir o Shema. Disse que nós temos que estar de todas as maneiras, ou seja, todos os tempos, ok? Na oportunidade que nós temos, ensinando nossos filhos, e delas falará. Delas o quê? Do Shema ou de toda a Torá? Delas falará. Quando se fala delas, é delas o quê? Pois delas dos mandamentos, das mitvot, ok? Então aqui, nesse texto aqui, está se falando sobre todos os mandamentos e não apenas o Shema, como muitos irmãozinhos da gente aí no movimento das Raízes Hebraicas da Fé estão se confundindo. Recitar o Shema não é um mandamento. Também não estou dizendo que quem se recita o Shema não está transgredindo a Torá. Não. Recitamos e ensinamos os mandamentos 2 vezes ao dia, por exemplo. Obviamente que não vamos ser aqui hipócritas, dizer que nós aqui se acordamos com a Torá e vem cá, meu filho, vamos fazer um estudo bíblico às 6 da manhã, tem que você ir para a escola, ok? É um costume aqui na minha casa fazer o seguinte: acordou, no caso meu filho, minha esposa lendo um salmo para ele, ok? E todos os dias até concluir todo o livro do salmo. Porém, não é um estudo bíblico que vem cá, que significa isso, e o hebraico está falando isso aqui, o texto do hebraico disse isso, tem que fazer isso, cuidado, ok? Não. Então, obviamente, se pretende resumir tudo. Então, dizer o Shema 2 vezes por dia é uma boa tradição, mas não é um mandamento. O verdadeiro mandamento por trás do Shema se destina a nós ensinarmos a nossos filhos todos os mandamentos. Ok? E esse deve ser tudo o que nós pensamos e fazemos. Suas instruções sempre devem estar em nossas mentes, em nosso coração, desde o tempo em que nós nos deitamos até o momento em que vamos para a cama, ou quando vamos acordar, vamos trabalhar. Por isso que o uso dos tzit. Para quê? Para estar recordando de todos os mandamentos. Ok? Então, o mandamento de recitar o Shema não é um mandamento, ok? Não é um mandamento, porque o mandamento é você recitar, ou você ter todos os mandamentos na tua vida, todos os dias, todas as horas, deitar com a Torá, acordar com a Torá em teu coração, meditando essa palavra de dia e de noite. Ok? E o mandamento número 23 da lista temática é o que se conhece no judaísmo como Birkat Hamazon, ou seja, da graça depois do alimento. E esse mandamento se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 8, eu já tenho até de cor, porque é o que a gente cita depois no Shabat aqui em casa, que diz o seguinte: Deuteronômio capítulo 8, versículo 10, disse: quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Okay? Aqui está o mandamento, ok? E esse mandamento é aplicável em nossos dias. E aqui diz que nós temos que agradecer quando? Antes da comida, ok? Porém, se você agradece depois da comida, não tem nenhum problema, ninguém vai perder a salvação porque agradece depois da comida. Porém, aqui diz que quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa comida. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, ok? Porém, se você ora depois, não há nenhum problema. E o mandamento de número 24, ok? Perdão, esse mandamento aqui de citar essa bênção após a comida ou antes da refeição é um mandamento aplicável, temos que fazer isso porque é uma forma da gente estar agradecendo sempre ao Eterno pela boa comida que Ele nos deu, agradecendo pelo sustento, e não somente pela comida, quando entrar debaixo do chuveiro, agradecer por água, porque antigamente, no tempo do povo de Israel, nos tempos bíblicos, tomar banho assim como a gente toma hoje era algo para gente rico. Okay? Então nós temos que dar muito valor a essas bênçãos que o Eterno tem nos concedido nesse século XXI. Então esse mandamento aqui é um mandamento aplicável em todos os tempos
a todas as épocas e a todos os povos, ok? E o mandamento 24 da nossa lista temática, que como se diz, e é o último que vamos aqui considerar hoje, é o de não colocar uma pedra de adoração. E esse mandamento de você colocar uma pedra, não colocar uma pedra de adoração, é um mandamento que se aplica assim hoje em dia. E nós podemos encontrar esse mandamento em Levítico capítulo 26, versículo 1. Levítico 26, versículo 1 disse: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurativa da vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Elohim, vosso Deus. E aqui começa dizendo o quê? Disse, uma parte do versículo aqui, disse, nem fareis, onde é que está aqui, meu pai? Disse, não farás para vós ídolos. Ok? E este mandamento aqui é muito claro, ok? Aqui disse que não devemos ter ídolos, ok? Ou seja, que primeiro se proíbe fazer ídolos, não simplesmente se proíbe tê-los e adorá-los, primeiro se proíbe fazê-los, ok? Não fareis ídolo, nem vos levanteis imagem de escultura, ok? Nem levantei imagem de escultura, e também vai dizer o quê? Que nem estátua. E também outra coisa aqui, levantar significa o quê? Significa você colocar em algum lugar, ok? E diz o seguinte, a continuação do versículo, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E aqui está falando de imagens, de símbolos que os pagãos antigamente faziam, de pedras, de madeira e etc. E hoje em dia se faz de gesso, de cimento, de madeira também. Então as pessoas se prostram diante desta imagem, né, dão reverência a essas imagens, se inclinam diante dessas imagens, e isto é pecado. Isso está proibido pela Torá, claramente, e isto é aplicável para nós em todos os lugares, a todas as épocas e para todas as pessoas. Por quê? Porque é a missão da gente, como povo de Israel, ensinar isto a todas as nações, para que todos cumpram este mandamento de não adorar a imagem. Por quê? Porque quando adoramos a imagem, estamos nos colocando em um nível inferior das imagens. Ok? Mais uma vez, vou repetir. Quando nós adoramos uma imagem, estamos nos colocando em um nível inferior das imagens. Por quê? Porque uma pessoa só adora a quem é superior a ela. Então, se nós adoramos o Eterno, é porque o Eterno é superior a nós. Nós não adoramos seres inferiores a nós. Os pagãos os pagãos são quem adoram a imagem, nós não adoramos uma pedra. Nós adoramos ou não adoramos uma imagem de um homem ou de uma mulher, porque adorar essas coisas é você se colocar em um nível inferior a coisas que você adora. Portanto, adorar a imagem é uma degradação, ok? Adorar a imagem é se degradar. E agora, isto é diferente de honrar a pessoas, ok? A você honrar a anciãos, a honrar uma pessoa sábia, ok? Ou seja, é uma honra semelhante à qual nós damos a um pai ou uma mãe, ok? Inclusive, na semana que vem, a lista temática que vamos falar justamente é sobre justamente matrimônio, casamento, os mandamentos que se aplicam a pai, a mãe, a filho, e justamente vamos tratar desse mandamento de honrar pai e mãe, porém semana que vem. Por quê? Porque Então a palavra kavod, ok, essa palavra de honra aos pais e aos mestres, aos sábios, porém isso não tem a ver com adoração. Agora, se alguém adora algum rabino, algum pastor, pois também cai nesta transgressão desse mandamento aqui. Então, até aqui, meus amados, chegamos hoje. Semana que vem daremos continuidade neste análise dos 613 mandamentos. E o primeiro estudo que nós gravamos semana passada, ele está passando por uma adaptação. Estou adaptando esse estudo porque algumas coisas não ficou bem claras no estudo passado. Porém, vai estar disponível, creio que essa semana, já aí na lista, em nosso canal do YouTube, dos 613 mandamentos. Então, que o Eterno abençoe a tua vida e que vocês desfrutem bem desse Shabat, vivam esse Shabat como se fosse o último dia da vida de vocês. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. Até lá e tchau.